cidadania e informação. A rádio da nossa gente. Voltamos a apresentar Brasil Agora. Apresentação: Tiago Varela. Eleições 2024 na Rádio Brasil. Ética e cidadania no voto. Agora na Rádio Brasil, entrevista. Seguimos hoje com a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Campinas. Eu e Elias Aredes. Hoje vamos bater um papo com Wilson Matos, que é candidato do Partido Novo à Prefeitura de Campinas. Wilson Matos, que é engenheiro civil, empresário, dono de empresa de construção civil lá nos Estados Unidos. O Wilson também é pai de 4 filhos. Na política, é a segunda vez que ele se candidata à Prefeitura de Campinas. Também se candidatou a um cargo no Legislativo Estadual na última eleição. Lembrando que as entrevistas aqui dentro do Brasil Agora têm 20 minutos de duração. Wilson, muito bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia, Elias. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Brasil. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de poder aqui falar diretamente com os seus ouvintes e falar um pouquinho da minha vida, falar um pouquinho do projeto e da importância do dia 6 de outubro para a gente realmente identificar o melhor candidato e que tem as melhores propostas para realmente mudar a realidade da nossa cidade. Mais uma vez, Elias Aredes participa desse bate-papo. Elias, muito bom dia para você. Bom dia, Tiago. Bom dia, candidato. Bom dia, ouvinte da Rádio Brasil. Eu vou começar agora a disparar, então, o cronômetro. Candidato, a gente está fazendo uma pergunta única, a primeira pergunta para todos os candidatos, que é em relação aqui à região central da cidade de Campinas. Muita gente reclama que é uma região que cada vez mais imóveis vazios, o comércio deixando a região, muitos moradores em situação de rua também aqui nessa área da cidade. Qual que é o seu projeto para revitalizar o centro de Campinas? Bom, primeiramente eu tenho que deixar bem claro que eu sou uma das vítimas do centro da cidade, pois eu tenho 4 imóveis ali no centro da cidade, na José Paulino, e eu tenho funcionários também que convivem no dia a dia na cidade, no centro da cidade, e que convivem com esse problema do morador de rua. É um problema gravíssimo que as minhas funcionárias elas reclamam de que estão sendo assediadas. Meus pais, minhas tias, quando vêm me visitar no escritório, eles falam dos problemas dos moradores de rua usando droga no centro da cidade, na 13 de maio. Os comércios estão morrendo, a gente está vendo aí a situação da Americana, da Pernambucanas, e tudo isso é um efeito cascata. Eu vou ser bem sincero, não quero apontar o dedo para nenhum político, mas o problema ele se iniciou no Covid. E eu acho que aí começa o problema, que aí sim vem a negligência política, porque ninguém conversou com nenhum empresário para ver exatamente qual foi o problema, o tamanho do problema que o Covid causou. E isso acabou se criando efeito cascata, que o efeito está mostrando, dando a cara agora. Porque quando nós perdemos empresas grandes, como a Pernambucanas, a Americana, de tão grande porte nacional, isso é um sinal que o pequeno empreendedor é o próximo. Então, quer dizer, a tiazinha que vende a coxinha e o pastel ali no centro, ela já não tem o consumidor que trabalhava na Pernambucanas e Americanas para consumir. Então, o próximo quem vai ser? Vai ser essa tia do pastel, a tia da paçoca, a tia do pão de queijo. Se não tomarmos uma iniciativa emergencial para revitalizar o centro, e por onde começa esse processo? O morador de rua. Pela segurança. Se a pessoa não tiver segurança, ela não vai voltar ao centro. É engraçado. Quando foi a última vez que nós vimos uma pessoa carregar uma televisão de alguma loja do centro para casa? Era comum. 20 anos atrás era o processo comum. Hoje não existe. Hoje as pessoas vêm do Campo Grande do Ouro Verde para gastar 100, 150 reais. Então, quer dizer, a economia realmente é o problema principal. Isso vinculado com a insegurança. Então, o plano inicial também é a questão de trazer os políticos para o Palácio da Justiça. Porque os 33 vereadores e os assessores, eles têm que conviver dentro do centro para saber na raiz qual o problema. Esse é um projeto que já está sendo andado, acredito que já está bem andado com o atual prefeito, com o governo. Eu acho que esse é o processo político. O político tem que sentir na pele. Ele não pode só ficar na narrativa. Então, coloca esses caras lá para ver as assessoras sendo assediadas, para ver que não tem mais lugar para almoçar. O Rosário fechou. O Orly fechou.
Então, quer dizer, está morrendo, está morrendo. A gente está respirando por aparelhos. Se não tivermos um gestor na prefeitura que tem uma visão ampla, que já viajou o mundo, que sabe como aconteceu na Europa, do continente antigo, de revitalizar o centro, para a estrutura financeira, turística, se iniciar do centro para fora, a cidade, infelizmente, vai morrer. E qual é o projeto? Quer dizer, você falou que vai começar pelo morador de rua. Como fazer para tirar, então, o morador de rua dessa região central? Olha, essa é uma das pautas que eu tenho propriedade para falar. Por quê? Porque eu tenho ONGs que cuidam dos moradores de rua. A gente dá abrigo, a gente dá alimento, a gente dá assistência social, alimento, e se quem quiser a oportunidade de ir embora, a gente ajuda com a passagem. Esse é um projeto que eu tenho há 4 anos. O morador de rua, ele é diferente do morador de rua de 20 anos atrás. O morador de rua de 20 anos atrás, ele é o quê? Ele é aquele senhor barbudo, que não pode se higienizar, que andava pela rua com problema do álcool. Hoje, o morador de rua, o problema dele é a droga. É a droga. Então, já não é o mesmo problema que nós tínhamos 20 anos atrás. É um problema de droga. É um problema muito sério de droga. E qual o tratamento? É um tratamento hospitalar, é um tratamento químico, né? Hoje, Campinas, pelos dados da minha ONG, tem 3 mil pessoas, 3 mil moradores de rua. Como eu sei esses dados? São pessoas que vão ao abrigo, que vão se alimentar. Então, os números que a prefeitura tem são irreais. O problema são 3 mil reais, mas que para mim também não é um número tão grave, porque 3 mil pessoas acabando com a economia da cidade, isso é um número irreal. A gente não pode ter 1.300.000, quase 1.300.000 pessoas numa cidade sendo comprometida financeiramente e economicamente por 3 mil pessoas. Então, eu vou forçar, junto ao Ministério Público, lógico, eu não sou um ditador, a ter o tratamento adequado para essas pessoas. E outra coisa importante também. Existe, no meio desses moradores de rua, o traficante de droga, o usuário de droga. Que eles estão fazendo o quê? Como hoje não tem uma identidade do morador de rua, você anda no centro da cidade, você vê ali, você fala morador de rua, mas às vezes é o traficante. Às vezes é o cara que está usando a droga. Não tem como identificar. Então, até fazer essa triagem de quem realmente é doente, que precisa do tratamento químico, e quem tem que ir para a cadeia. É simples. Então, se 80% das pessoas são doentes, tratamento é hospital. 20% é traficante, é cadeia. Então, essa é a política que eu vou implementar na cidade. Já 1º de janeiro, quando eu for prefeito dessa cidade, a primeira canetada que eu vou dar vai ser isso. Vai cuidar do centro da saúde. Antes que ele morra, porque já está morrendo. A gente está agora em setembro, o comércio já tá morrendo. Então, eu não vou deixar isso acontecer. Elias. Candidato, no seu programa de governo, na página 12, existe uma detalhada descrição de uma série de ações que serão feitas na saúde, como capacitação de profissionais e melhoria da infraestrutura. Além disso, estabelecimento de parcerias com a iniciativa privada. No entanto, eu li, se estiver referência, me corrija, não tem problema nenhum, pelo menos da minha parte. Eu não vi nenhuma referência ao Sistema Único de Saúde e nem ao sistema de pagamento do SUS no aspecto federal e estadual. No final, qual que é a intenção? É encontrar recursos para que a saúde de Campinas fique com menor dependência do financiamento do SUS? Olha, Elias, o SUS, ele é maravilhoso, é romântico, é lindo você ler, mas ele é falho. E é algo que muitas pessoas não gostam de falar porque você acaba agredindo parte da população que acredita no SUS. Eu sou uma pessoa que eu amo ler o SUS, mas eu acho que não é o suficiente quando você vai colocar em prática. Então, por exemplo, eu tenho muitos amigos médicos e eles me passam detalhadamente o problema do repasse do SUS. É um problema que vem do governo federal, não teve reajuste. É um livro escrito por Shakespeare muito tempo atrás que não foi ajustado. Então, a gente está vivendo do passado. O SUS, realmente, eu vivi nos Estados Unidos, viajei para 69 países. O Brasil, se o SUS funcionasse do jeito que está na escrita, seria maravilhoso. Nós seríamos referências no mundo. Mas não é o caso. Hoje, por exemplo, um ortopedista, você sabe, eu lido muito com futebol. Um ortopedista, um jogador que teve um rompimento de ligamento. O preço para fazer essa cirurgia são R$ 3.300 se você for num convênio. O SUS faz um repasse de R$ 800. A prefeitura tem que ter um valor também para agregar. Mas juntando tudo isso,
todos esses valores do repasse federal e do repasse, do valor que a prefeitura tem, não fecha a conta. Então o senhor vai buscar outros recursos para ficar não tão dependente do SUS? Não, o que eu vou fazer, eu vou lá para Brasília, eu vou brigar com senadores, com deputados e até com o presidente, para que façam um estudo melhor, elevado, do que é o SUS hoje, do que foi escrito do que é hoje. E os valores, as tarifas que estão sendo repassadas. Porque isso não é um programa municipal, isso não é um problema municipal, isso é um problema federal. Esse é um problema que nós temos que lidar lá em Brasília. Então o que eu vou fazer é exatamente ser o político que vai estar em Brasília, se possível, toda semana, até ajustar esse problema do repasse. Mas como você mesmo falou, não só os problemas do repasse do SUS, que é um problema financeiro, a gente está sempre voltando na parte financeira. Mas hoje tem um problema mais grave. Hoje, os nossos hospitais, nossas UPAs, nossos postos de saúde, eles não se comunicam. Eles não se comunicam. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que quando eu for no posto de saúde do meu bairro e eu fizerem a triagem inicial e me indicarem para uma UPA, não existe uma comunicação com a UPA que vai me indicar para um Ouro Verde ou para um Mário Gatti. Então, eu tenho que fazer todo esse processo de triagem. Isso cria-se a fila. Isso é gestão. É isso, por isso que eu falo no meu plano de governo que é a simplicidade de um hardware e de um software, para ter a comunicação. Aí me pergunto, por que não tem isso já? Mas é tão simples? Sim, é simples. Só que quando você começa a colocar software e coloca hardware e começa a trazer transparência, aí você vai começar a mostrar quanto tempo o médico está atendendo um paciente. Todo mundo vai poder ver se o médico realmente está presente. Vocês vão poder ver o resultado de um paciente que foi prescrito com uma tal doença, se realmente é aquela doença. Então, você começa a expor o sistema de saúde de tal forma que nunca foi exposto. E isso, os médicos, a política não quer. Porque aí é um risco muito grande que você traz para dentro da prefeitura de um erro médico. Entendeu? Então, esse é o meu plano de governo. É para trazer transparência. Vai trabalhar em Campinas quem for realmente profissional e capacitado. O senhor acha que hoje é necessário construir mais postos de saúde e UPAs, ou o número que tem hoje resolve o problema da cidade? E mais do que isso, num governo Wilson Matos, a gestão do Hospital Ouro Verde, do Hospital Mário Gatti, dos centros de saúde e das UPAs, essa gestão vai ser feita pela prefeitura ou vai ser terceirizada por meio de OS, por meio de parcerias? Eu falo, antes de tomar uma decisão como essa, de se vamos contratar OS ou vamos trazer a gestão 100% para nós, primeiro eu preciso fazer um levantamento do que está acontecendo na cidade, na nossa saúde. Eu não vou tomar uma decisão agora sem saber. Tem OS muito boas, como tem OS péssimas que estão aí relacionadas à corrupção. Eu não quero esse tipo mas de maneira alguma vai haver corrupção e roubo na minha gestão. Então eu tenho que realmente analisar. Vou ter pessoas técnicas na secretaria para poder me ajudar a dar esse direcionamento. Eu sou empresário, eu sou gestor. Eu não tomo uma decisão sem ter antes um levantamento técnico, uma empresa de consultoria que vai me dar um direcionamento. Então, eu tenho que tomar uma decisão depois de eu saber exatamente o que é e onde está a saúde hoje. Com relação à infraestrutura, eu não acredito que a gente precisa de infraestrutura. Nós temos tantos edifícios fechados aqui no centro, ali do lado da Telesp, por exemplo. Ali podia acomodar uma UPA, por exemplo. Então, utilizado o que nós temos e está fechado, não está sendo utilizado, é um meio da gente fazer uma gestão. É um jeito assim, não é um problema de infraestrutura que falta isso, aquilo. Talvez sim, no Campo Belo, que não tem nada, talvez teremos que pensar nisso, mas não é para agora. Para agora a gente tem que utilizar o que nós temos já construído de infraestrutura, fazer a revitalização para ter um hospital, uma UPA, o que for, para poder atender mais pessoas. E aí vem a questão do médico. Mas o Wilson tem tanto médico? Gente, a gente está numa metrópole com muitas universidades. Se nós não soubermos comunicarmos com essas universidades e trazer os médicos para ficarem aqui em Campinas, aí a gente não está fazendo a gestão certa. Eu queria perguntar para o senhor de educação. No seu programa de governo, o senhor propõe um protocolo de segurança e programa de educação ambiental nas escolas. Eu queria que o senhor dissertasse, dentro de um tempo, mas de maneira sucinta, como é que fica a questão pedagógica, né? O que o senhor pensa a respeito de planificação pedagógica nas escolas de Campinas e como é que seriam os critérios da chamada meritocracia?
O senhor acha que isso é suficiente para melhorar a qualidade das aulas e automaticamente dos professores? Olha, Elias, eu gosto muito admiro um sistema de ensino que chama o estilo Montessori. Não sei se vocês conhecem, se o ouvinte conhece o sistema Montessori de educação, mas é um sistema cognitivo, que você dá iniciativa para a criança aprender a limpar, aprender a cultivar, aprender a mexer com lavoura, aprender a consertar peças. Você trabalha com a criança não somente com o papel e com a lousa, você trabalha no dia a dia, você dá a questão da educação financeira, você dá vários tipos de educação nesse sistema Montessori, que é muito interessante. É algo que existe no mundo inteiro. Muitos países desenvolvidos, eles utilizam esse sistema. Só para incluir dentro disso, é por isso que o senhor quer instalar, por exemplo, um trabalho de transição, porque é uma mudança drástica. Então, por isso que o senhor, no programa de governo, prevê uma comissão de transição para sair do atual método pedagógico para esse. Não necessariamente sair. Não necessariamente sair, mas adicionar esse padrão, que para esse padrão Montessori, ele só funciona se estiver em tempo integral. Porque a infraestrutura das escolas hoje, elas que são divididas em 2 períodos, ela não acomoda o sistema Montessori. Então, o que eu quero fazer? Eu quero agregar o sistema Montessori, também, se possível, ter escola cívico-militar e também ter o sistema padrão utilizado hoje na prefeitura. E aí os pais vão ter opção de escolher. Porque uma democracia, um país com democracia, você tem que ter opção de escolher. O pai que está feliz com o sistema educacional hoje, que mantém o filho ali. O pai que quer uma escola em padrão cívico-militar, que vá para a cívico-militar. E o que quiser em tempo integral, também vai ter o sistema Montessori. Isso é democracia. É assim que você trabalha com a educação do município. É assim que a gente tem que viver como sociedade, com opções. Exatamente, queria até falar, o senhor falou da educação em tempo integral, e no plano de governo que o senhor enviou para o TSE, não cita isso, mas nos seus outros documentos, no seu site e outros documentos, o senhor fala da defesa da educação em tempo integral. Qual que é o seu plano? Implantar a educação em tempo integral em todas as escolas municipais de Campinas, seja ensino infantil, ensino fundamental? Queria entender um pouco desse projeto. Eu acredito muito, e isso são estudos, quando a gente viaja muito, a gente vê que a educação realmente é a base que define a prosperidade de um país. Então, por isso a educação é prioridade para mim, é a semente que eu vou plantar. Eu quero realmente ter em toda Campinas uma escola em tempo integral, mas, novamente, talvez não é toda a cidade que queira ter os seus filhos estudando em tempo integral, que para mim é um grande erro, mas é uma opção de cada um. Então, se tiver um plano de talvez 70%, 80%, dependendo do que a população quiser, tem tempo integral, eu vou fazer 70%, 80%. É possível em 4 anos? A gente está falando do universo hoje, entre creche, entre SEI, entre Espaço do Amanhã, de mais de 250 escolas em Campinas administradas pelo Poder Público Municipal. Sim. É possível? É possível. Eu trabalho com escolas públicas há 20 anos. Eu faço obras em vários países, não só nos Estados Unidos, mas faço consultoria também para El Salvador, que tem um sistema, talvez pode ser comparado com o tamanho de Campinas como país, e funciona. É tão simples que algumas escolas nós podemos ter a infraestrutura, porque nós precisamos da infraestrutura. É a infraestrutura que nós precisamos, que nós não temos. E existe padrões de escolas modulares, que é simplesmente uma ligação para o distribuidor, entregam aqui, pode vir do Chile, que tem no Chile, tem no México, tem nos Estados Unidos, tem na Europa. Ela já vem pronta. Não em questão professores, serventes. Vai ter concurso ou vai ser por terceirização? Não. Nós já temos já o staff necessário para ter essas escolas. Uhum. Eu não vou mandar ninguém embora, vou usar as pessoas que tem aqui. E se precisar agregar, nós vamos agregar, mas não é um número muito grande, porque hoje nós temos professores que trabalham em 2 turnos. Os professores não vão mais precisar trabalhar em 2 turnos. Eles vão receber o que eles recebem para trabalhar em 2 turnos em um turno em tempo integral. Então eu não estou reinventando a roda, eu não estou inventando algo assim que não existe em lugar nenhum. Só estou trazendo para uma metrópole, uma das mais ricas do país, algo que já deveria ser implementado 20 anos atrás. Ô candidato. Só lembrando, um pouco mais de 2 minutos. Tá. Pediria sintético. O senhor disse no programa de governo que o senhor adotará critérios rigorosos na licitação do transporte coletivo. Quais são esses critérios? Não só no transporte coletivo, Elias, mas em tudo.
Em tudo. É transparência. Não tem esse negócio de ficar trocando envelope, de ficar fazendo coisas debaixo do pano para criar a corrupção, o roubo. Não vai ter. Se precisar, eu vou dar um exemplo. Isso ocorre em todo lugar que é realmente sério. Toda gestão política que é séria. Se precisar, eu faço em praça pública. Para todo mundo ver. Para você ver, Thiago, para você ver, Elias. Para ver a transparência. Não tem esse negócio de esconder. É simples, é fácil, não custa nada. E eu falo para o empresário, isso é perigoso, isso já teve prefeito que morreu por causa de licitação. Olha, vou falar uma coisa para vocês. O empresário vai querer trabalhar em Campinas. Ele vai querer sair de todas as prefeituras, porque todas as prefeituras têm alguma coisa com corrupção e vão querer trabalhar aqui, porque 10 a 15% de todos os orçamentos de prestadores de serviços são voltados à corrupção. Aqui em Campinas não vai ter corrupção. Então ele vai ganhar mais dinheiro. Ele vai querer sair de outras cidades e vai vir trabalhar aqui. Candidato Wilson Matos, candidato pelo Partido Novo aqui de Campinas. Queria agradecer demais sua participação aqui e deixar esse minuto final para você mandar um recado aqui para o eleitor de Campinas. Thiago, Elias, novamente agradeço de verdade. Vocês são sempre muito respeitosos e também é muito importante o papel que vocês fazem. Ouvintes da Rádio Brasil, eu queria me apresentar. Hoje temos 4 candidatos, ou 5 candidatos, desculpa, mas os 4 que estão na frente, 3 são políticos, já foram eleitos, que já prometeram para vocês, não cumpriram, e estão agora na televisão maquiado, beijando crianças, senhores que eles nem conhecem, fazendo aquela velha política para tentar iludir, mentir para vocês novamente. E tem eu, o gestor, o CEO, o empresário que sabe como retomar o centro da cidade, retomar a economia e tem os melhores projetos para a nossa cidade. Mais uma vez, muito obrigado por sua participação, candidato. Obrigado também, Elias Aredes, pela participação mais uma vez aqui na entrevista. Lembrando que essa série de entrevistas estamos fazendo todos os dias, né, nessa semana, com os candidatos à Prefeitura de Campinas, né, esses 20 minutos. Semana que vem, a gente vai continuar essa série de entrevistas, mas agora com os candidatos à Prefeitura da cidade de Valinhos. 11h41. Eleições 2020.